que foi algo que verdadeiramente tocou no seu coração. Então foi o amor, a forma daquela mulher se expressar para com Deus, para com o seu Senhor, para com o seu Salvador. E hoje, aprove o Senhor nos colocar no coração, falar do amor de Deus para conosco, amém? Desse amor extravagante também do nosso Deus que não tem preço. A Bíblia diz que foi um alto preço. Nós calcularmos o amor de Deus para conosco, nunca iremos chegar a um valor real, porque Ele é incomparável, amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. E quando Deus colocou essa palavra, quarta-feira eu meditei um pouco com as irmãs aqui. Quarta-feira eu falei sobre Davi, né, o pastor de ovelha, que quando ele escreve esse salmo, Davi estava falando de algo muito, que era bem conhecido, no caso aqui, a função de pastor, porque ele era pastor de ovelha. Davi, antes de se tornar rei de Israel, a Bíblia diz que ele era pastor de ovelha. O seu pai era uma comunidade pobre, então ele não tinha com quem pagar alguém para pastorear as suas ovelhas, porque era costume da época, alguém que tinha muita ovelha, que era rico, pagava um pastor para cuidar das ovelhas. Mas diz que o pai de Davi, Jessé, não tinha condição. Então seus 3 irmãos mais velhos foram para a guerra, e Davi, sendo mais moço, ele foi pastorear as ovelhas do seu pai. E ser pastor, querido, não era algo muito bom. Não era uma profissão, vamos assim dizer, que alguém desejasse. Porque primeiramente ser pastor, muitas das vezes ele ficava dias distante de casa. Ele tinha que levar o rebanho, e por ele ter que cuidar daquele rebanho, e levar o rebanho para lugares, muitas das vezes, distante da sua tribo, distante da sua tenda. Então ele não poderia ficar indo e voltando. Então ele ficava muito tempo, às vezes, sozinho, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E diz que Davi, querido, cuidava muito bem das ovelhas do seu pai. Como pastor, Davi fez dessa função algo muito tremendo na sua vida, a ponto que a Bíblia diz que Deus diz assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Quando Davi estava sozinho lá no campo, Deus estava observando Davi, Deus estava olhando para Davi, Deus estava dizendo: Davi, hoje você é pastor de ovelha, mas amanhã você vai ser rei de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só alguém que ama é capaz de fazer isso, amém, querido? Você nessa noite pode se sentir a pessoa mais importante, porque você é amado do Senhor que te fez e que te criou, amém? Então diz que Davi, vamos assim dizer, nos seus momentos de solidão, Davi pega a sua harpa e ele começa a compor uma música. E essa música, irmãos, ela fala de pastor, alguém que pastoreava. Então Deus aqui como pastor da sua vida. E o interessante é que Davi, ele começa neste salmo dizendo algo muito maravilhoso, e algo assim que às vezes nós lemos e passa-se tanto despercebido. Eu pude entender que Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pude compreender, irmãos, pelo Espírito Santo, que eu só posso dizer algo de alguém, seja positivo ou negativo, se eu bem conhecer aquela pessoa. Porque senão eu vou dizer: olha, alguém falou assim, assim. Mas quando eu digo que alguém é porque eu conheço aquela pessoa. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, é porque Davi conhecia a pessoa de a quem ele estava se referindo. Ele conhecia muito bem Deus, ele sabia que Deus era o seu ajudador, era alguém que cuidava dele nos momentos de solidão, mesmo que ele não tivesse a companhia de alguém para compartilhar a sua alegria ou a sua tristeza, mas ele pôde entender que Deus era o seu pastor. Aleluia. E ele diz assim: como meu pastor, nada me faltará. Embora possa eu estar aqui sozinho, sem família, sem amigo, sem alguém para dividir a minha tristeza, dividir a minha alegria, mas eu tenho o meu Senhor, que além de ser meu Senhor, Ele também é
é o meu pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi começa, irmãos, a falar o seguinte: como pastor, Davi sabia que era ele o responsável de levar as ovelhas do seu pai para o pasto. Porque eu pude, irmãos, pesquisar algumas coisas, algumas curiosidades referente à ovelha. Eu fiquei dizendo em casa o seguinte: Senhor, tem algum mistério, como o pastor Cláudio começa a dizer, costuma dizer, tem mistério de Deus nos comparar a uma ovelha. Deus não nos comparou uma ovelha por comparar. Tem algum significado, e isso começou a, vamos assim dizer, a perturbar a minha mente. Eu fui pesquisar por quê Deus nos comparou a uma ovelha. Poderia ter nos comparado a qualquer outro tipo de animal, poderia? Mas Ele nos levou à compreensão de uma ovelha. E a ovelha, irmãos, é um dos animais mais medrosos. Se não sentir o cheiro e não ouvir a voz do seu pastor, ela começa a ficar assustada. Ela começa a ficar com medo. E esse medo leva ela a correr sem direção. Porque ela não ouviu e ela não está vendo o seu pastor. Há um significado muito grande com Jesus: eu sou o teu pastor. Aleluia. Tu é a minha ovelha. E você precisa ouvir a minha voz. E além de ouvir a minha voz, você tem que conhecer também o meu cheiro. Aleluia. Por isso que Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Por onde eu passo, eu tenho que exalar o perfume do meu Senhor. Aleluia. Eu tenho que dizer que alguma coisa me move, alguma coisa me faz sentir bem, cheirar bem. Porque eu cheiro, eu sinto o cheiro do meu pastor. É uma das características da ovelha ser medrosa. Ela precisa extremamente dos cuidados de um pastor. Ela precisa de alguém para lhe guiar. Outro ponto que eu achei muito interessante da ovelha, para você entender porque o Senhor nos chamou e porque que Ele diz: eu sou o teu pastor. Aleluia. É praticamente um dos únicos animais no mundo que não se sabe se defender de predadores e nem lutar pela sua vida. Irmãos, eu creio, essa tarde eu estava lendo a palavra do Senhor e eu digo: Senhor, eu quero ser uma ovelha. Aleluia. Senhor, se até hoje eu não tenho sido uma ovelha, eu quero ser uma ovelha. Aleluia. Porque eu quero ser dependente de Ti. Aleluia. A ovelha é um dos únicos animais que não sabe se defender. Ela precisa de alguém que o defenda, querida. Aleluia. Você como ovelha, você não é capaz, vamos dizer, se você verdadeiramente é uma ovelha, você tem alguém que te defende. Aleluia. Tem alguém que luta por você. Alguém que está ali lado a lado com você, quando vê os predadores, quando vê alguma coisa para nos atingir. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em João, no capítulo 10, se você quiser conferir, Jesus se compara, ou Jesus diz: eu sou o bom pastor. Aleluia. Era algo muito conhecido da época. Jesus falou de algo muito de característico da época, porque muitos eram pastores de ovelha, muitos tinham ovelha. Por isso que Jesus: eu sou o bom pastor. Aleluia. Jesus diz assim, a partir do versículo 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O pastor de ovelha daquela época, quando ele pegava o rebanho e recolhia o rebanho, ele tinha que construir um muro de pedra para proteção das suas ovelhas. E diz que o pastor, aonde é que ele ficava? Bem distante. Dormir? Não, as ovelhas estão lá, elas estão tranquilas. Não. Diz que o pastor colocava todas as ovelhas para dentro do aprisco e ele se deitava na porta do aprisco. Se alguém quisesse entrar naquele aprisco, tinha que primeiramente
mal quiser, irmão, nos sobrevir, primeiramente vai ter que passar pelo meu pastor. Vai ter que primeiramente passar pelo meu dono. Se o meu dono permitir, assim vai acontecer. Mas se não, porque era uma das caras que o pastor ficava na porta do aprisco. Por isso que Jesus disse que se o ladrão viesse, jamais, querido, ele usaria a porta. Ele saltava o muro. E diz que primeiramente ele matava as ovelhas dentro do aprisco, porque uma das características também da ovelhinha é o único animal que morre em silêncio também. Por isso que o ladrão tinha toda a possibilidade de matar a ovelha lá dentro e jogar para fora para os seus companheiros pegar. Porque ela também era um animalzinho que é o único que morre sem fazer nenhum alarme. Jesus disse assim: aquele, porém, que entra pelas portas, ou entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, e ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Quando Jesus usa esse versículo, ou fala esse versículo, porque naquela época também era comum um pastor pastorear várias ovelhas de vários donos. Esse mistério aí também. Era comum alguém trabalhar como pastor, então ele pegava vários rebanhos para cuidar. E agora, como é que ele ia separar ovelha de fulano, do João, do Francisco, do Manuel? Como é que ele ia dividir e fazer separação das ovelhas? Jesus disse que ele era o pastor, então se ele chamasse as ovelhas do seu Manuel, todas as ovelhas do seu Manuel iam para cá, porque elas conheciam a voz do seu pastor. Aí Jesus, nos comparando a ovelha, diz: olha, as minhas ovelhas também, elas ouvem a minha voz e elas sabem que sou eu. Querido, nessa noite, que o meu ouvido e o teu ouvido sejam lavados pelo sangue de Jesus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor quando Ele nos chamar, porque Ele é o meu pastor. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, o que é que Ele faz? Ele vai atrás? Não, é única também das características do seguinte: diferente do gado, a ovelha é o único animal também que é conduzido, o pastor vai à frente. O pastor não fica lá atrás. O pastor vai à frente, vai chamando as ovelhas, e as ovelhas vão caminhando, seguindo o seu pastor. O gado não. O homem fica lá atrás e fica guiando o gado. Diz que naquela época, quando tinha muitas ovelhas, para que elas não se corresse para outros lados, diz que um dos pastores tinha um cachorro para lhe ajudar. Então a proteção estava lá na frente com o pastor, e o animal aqui também, a retaguarda das ovelhas. Aí a Bíblia diz lá no Salmo 139, Davi diz: o Senhor me cerca por trás e por diante. Aleluia. Ou seja, a minha direita, a minha esquerda, a minha frente, os meus lados, aleluia, estão guardados pelo meu pastor. Aleluia. Porque Ele me guarda. Aleluia. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. O que a ovelha faz? Antes fugirá dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Aí Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Primeiro, uma das características
característica da ovelha, como ela não sabe se defender. Por isso que Jesus disse, olha, eu como bom pastor, eu sei que as minhas ovelhas, elas não se defenderão. Eu preciso morrer por elas. Aleluia. Talvez, querido, você ainda não compreendeu o valor que nós temos para com o Senhor. Aleluia. Outro ponto que eu achei muito interessante da ovelha é que a ovelha só dorme no mesmo lugar. A ovelha sabe qual é o seu lugar no aprisco. De maneira nenhuma ela vai querer o lugar da outra ovelha. Opa, esse lugar é meu, cheguei primeiro.